Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! Uma coisa que eu queria saber é... O escritório, ele já tem quantos anos? Bom, eu, como advogado, já são mais de 30 anos de advocacia criminal. Realmente o tempo passa espetacularmente. Agora, o escritório, digamos assim, a fundação dele teria sido em 1999. Entendi. Com a Constituição da Sociedade. Eu queria saber se você sempre... Em que momento você se viu advogando, se você sempre quis advogar, como que foi o começo da sua carreira, que dificuldades você passou? Legal isso daí. Na verdade, na minha família, eu nasci advogado, porque eu sempre fui de tomar a defesa das pessoas e entrar em confusões que não eram minhas para proteger e defender outras pessoas. Então isso era do meu instinto. Então quando você fala da paixão, porque a coisa realmente ela vem do âmago do meu ser, assim, é a minha paixão, e a paixão contamina. Por isso que às vezes quando eu falo de futebol, as pessoas dizem, mas você gosta tanto? Você gosta? É minha paixão. E o direito é mais ou menos isso. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu não pensava em fazer direito criminal especificamente. Mas o que eu tinha vontade durante a universidade era de ter a oportunidade de fazer estágio num grande escritório. E eu fui procurando, até que um dia chega alguém e falou assim, olha, tem um escritório criminal, na época era o escritório do Dr. Nilo Batista, que foi vice-governador do Rio de Janeiro, que é um grande penalista, né? E eu falei assim, poxa, mas estão conseguindo, vai ter a seleção. Eu falei, por que não tentar? Mas eu fiquei assim, é direito criminal, né? Será que eu vou querer ser advogado criminalista ou ir para a área criminal? Mas o que me seduziu foi a oportunidade de trabalhar num grande escritório. Na época, eles estavam fazendo a defesa do caso Batomushi. Para quem não sabe, Batomushi foi um barco que emborcou, virou, né? Naufragou no Rio de Janeiro, na orla, que morreram várias pessoas, inclusive algumas pessoas muito famosas na época, e aquilo causou uma comoção nacional muito grande. Inclusive por conta de que o Ministério Público acabou indo em cima dos donos da empresa, etc., e gerou uma certa polêmica por causa de responsabilidade jurídica penal de empresa, etc. e tal. Também naquela época começam os grandes processos, especialmente no caso em que eu acabei conhecendo, foram as fraudes no INSS no Rio de Janeiro, onde o escritório defendia a Georgina Maria de Freitas Fernandes, que era uma das pessoas que foi acusada. Então, estavam ali os grandes processos e eu entro no que a gente chamava de Ilha da Fantasia do Direito Penal, porque todo dia tinha alguma coisa interessante para estudar. E ali eu já me envolvo praticamente com a advocacia, claro, sendo um estagiário, eu acabo sendo contratado pelo escritório, trabalho alguns anos nesse escritório e depois, numa determinada época, eu vou dizer assim que eu fui obrigado, entre aspas, a voltar a Londrina, porque obrigado ninguém é. Mas eu voltei para cá por questões familiares e também porque eu nunca consegui me desligar de Londrina. Eu mesmo estando no Rio de Janeiro, vinha muito para cá, família aqui e amigos, e acabou tendo uma oportunidade de trabalho aqui. Eu vim, trabalhei, acabou sendo bem sucedido, e aí depois começaram a vir outros casos e naturalmente eu saí do Rio de Janeiro, vim para cá e passei a trabalhar no meu próprio escritório. Legal. Então foi uma coisa assim, vários acontecimentos em seguida que levaram a isso. E também quando eu volto para Londrina, por conta do que eu vi, das peças que o Dr. Nilo Batista produzia, porque ele era um grande acadêmico, tinha uma produção acadêmica muito grande, eu acabei me interessando pela vida acadêmica e comecei a escrever. Você falou, lá na minha casa também, meus pais criaram 2 advogados. A minha irmã é também advogada, trabalha num grande escritório de São Paulo, e eles sempre ensinaram a gente a questionar, a argumentar, e uma das primeiras memórias que eu tenho como advogado, assim, digamos, foi... Eu pedi, minha irmã se ela sempre tinha dinheiro guardado, eu nunca tinha, né, porque eu gastava. Eu bem criança, eu nem sabia escrever. Ela me emprestava e eu não pagava. E aí ela falou assim, eu vou te emprestar, mas você vai ter que assinar esse contrato aqui. Eu não sabia ler. Ela falou, assina aqui. Eu assinei, ela me deu o dinheiro, ela foi tomar banho e eu fiz o que um bom advogado faz, rasguei o contrato. Tá certo. Mas só que aí eu aprendi o que é justiça e o que é o poder judiciário, né? Ela chamou minha mãe e ali eu fui condenado. Mas é interessante, porque quando eu conto essa história, existe uma parte em que é por acaso. Talvez eu não fosse para o direito criminal. E uma outra coisa que eu, assim, quando eu voltei, que eu vi que eu iria acabar, porque já estava mais com o pé aqui do que lá no Rio de Janeiro, porque isso não foi assim de um dia para o outro, foi um processo, né?
eu falei assim, poxa, mas eu vou sair do Rio de Janeiro para morar em Londrina, porque aqui eu estou num centro da advocacia. E aí você falou da internet, da mídia, e eu não imaginava que eu conseguiria o que a gente acabou conseguindo aqui em Londrina, de projetar a advocacia do interior, projetar em nível nacional, porque eu acabei atuando em todos os grandes casos, até porque a Lava Jato acabou acontecendo aqui, eu atuei na Lava Jato, ainda tem procedimentos ligados à Lava Jato. Isso me dá uma certa alegria. Eu usar o termo orgulho, mas o orgulho pode ser mal visto. Por quê? Porque eu quis mudar o perfil da advocacia londrinense. Quando eu voltei para Londrina, uma coisa que me assustou muito é que as grandes causas, elas ficavam nas mãos de advogados de Curitiba e até mesmo de São Paulo. Então isso era muito comum. Não, nós vamos contratar. Eu falei, mas para que você vai contratar um advogado em Curitiba? Você tem advocacia de qualidade aqui. E aí foi uma luta pessoal muito grande minha. Inclusive eu consegui trazer para cá na época 2 grandes congressos nacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais que eu presidi, ainda muito jovem. E com isso acho que a gente começou a ter uma advocacia diferente aqui, tanto que hoje é muito difícil você ter uma grande causa onde se contratem advogados da capital ou mesmo de outros estados para fazer a defesa. Por quê? Porque nós conseguimos mostrar que Londrina consegue produzir uma advocacia de alto nível.